Então, pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos continuar a estudar os pronomes. Pronomes que a gente começou a estudar lá no módulo 1. Mas antes de trabalhar esses pronomes, continuar a estudar esses pronomes, eu quero que vocês entendam o seguinte conceito gramatical, que eu vou explicar agora. Por exemplo, você tem a seguinte sentença: I know Tom. Ok, eu conheço o Tom. Sou eu que conheço o Tom. Então, por exemplo, esse I, essa pessoa aqui da fala, que conhece o Tom, ele é chamado de subject. O subject é o responsável pelo verbo. É o subject que está fazendo o verbo, que está atuando na sentença. Então, de novo, sou eu que conheço o Tom, não é o Tom que me conhece. O que é o Tom nessa sentença? O Tom seria o object. O object é a pessoa da sentença que não está fazendo nada. Ela não é responsável pelo verbo. Novamente, sou eu que conheço o Tom. I know Tom. Tom doesn't necessarily know me. Ok? Então, o Tom não necessariamente me conhece. O Tom, ele é o object. Agora, colocando, no caso do pronome, né, porque o I é um pronome, então ele tem um termo gramatical para esse pronome quando ele é o sujeito, que a gente chama de subjective pronoun. A subjective pronoun é o pronome que é o sujeito da sentença, o pronome que está atuando, o pronome que é responsável pelo verbo. Agora, o que acontece com esse pronome quando ele não é responsável pelo verbo? Vamos ver? Vamos lá. Ok. Tom knows me. Tom knows me. Agora, o Tom é o sujeito. Tom is the subject. O Tom está responsável pelo verbo. E o pronome da primeira pessoa, eu, não estou fazendo mais nada na sentença. E o que aconteceu com o pronome? Ele sofreu uma alteração. O I virou me. Esse pronome dessa forma é chamado de objective pronoun. Então, o me é um objective pronoun. Nesse vídeo, nós vamos conhecer outros objective pronouns, outros pronomes que não são sujeito. O que acontece com esses pronomes? Até agora nós conhecemos todos os subjective pronouns. Agora nós vamos aprender todos os objective pronouns. Vamos lá? Vamos lá. Ok. You know Tom. You seria o subjective pronoun. O que acontece quando eu inverto? Tom knows you. Bom, nesse caso não aconteceu nada com you. O you não sofre nenhuma alteração quando ele é transformado ou quando ele é usado como um objective pronoun. Então ficou you know Tom, Tom knows you. Vamos ver outros pronomes? Vamos lá. He knows Tom. Tom knows him. Agora o he, ele sofreu uma alteração, que nem o I. Então o he fica him, quando ele é um objective pronoun. Vamos ver outros pronomes? Vamos lá. She knows Tom. Tom knows her. Então, esse tipo de coisa, vocês têm que ir decorando essas alterações do pronome, tá? Esses pronomes. Vamos ver outros. It knows Tom. De novo, pode ser um cachorrinho. It knows Tom. Tom knows it. O it, novamente, é um pronome que não sofre alteração quando ele vira objective pronoun. Vamos ver outros? Vamos lá. We know Tom. Tom knows us. Olha que alteração interessante. Então, subjective pronoun we fica
us, quando é objective pronoun. E por último, o último pronome, que é o they. They know Tom. Tom knows them. Então o they vira them. Novamente, gente, esses pronomes eles têm que ser decorados. E como que você decora esses pronomes? Praticando. Vamos lá? Vamos ver outros exemplos de subjective pronouns e objective pronouns. Vamos lá. Vamos ler isso juntos. This letter isn't for you. It's for me. I am talking to you. Please listen to me. I don't know these people. Do you know them? I want to see her, but she doesn't want to see me. They want to see me, but I don't want to see them. We want to see them, but they don't want to see us. He wants to see us, but we don't want to see him. He wants the key. Please give it to him. She wants the keys. Please give them to her. We want the key. Please give it to us. Como vocês podem ver, são sentenças comuns, bem usadas. É muito importante vocês praticarem. O nome de jogo, como sempre, é a prática. Então, mãos à obra. Let's get to work.